Oi, gente! Estou aqui no Espaço Militácia da Luciana para um bate-papo com o escritor Ricardo Michelizzi. Tudo bom? Tudo jóia? Mais uma vez, né? Mais uma vez aqui, né? Seus livros aqui, ó. Seus olhos brilham como estrelas mortas. Michelizzi, fala um pouco de você primeiro. Quem é Ricardo Michelizzi? Bom, eu vou falar mais pelo lado escritor da coisa, porque eu trabalho com arte, com produção cultural há muito mais tempo, né? Com música também. Mas como escritor, autor, assim, desde os 13 anos mais ou menos, eu já escrevia, mas não era nada sério, pô, moleque ainda e tudo mais. Eu acabei escrevendo, inclusive na escola, um livrinho assim tipo no caderno, à mão. Ficou ruim pra caramba, mas assim, serviu como experiência para depois eu ficar, né, quando eu cresci, depois adquiri também o conhecimento de escrita e tudo mais, olhar para aquele livrinho do começo e falar, pô, comecei aqui, né? Até chegar aos Seus Olhos Brilham com Estrelas Mortas, tipo, demorou uns bons anos aí. E, e assim, durante esse período, assim, eu sempre fui um cara que muito ligado ao cinema, então a literatura também estava bem presente na minha vida. E junto a isso, eu sempre gostei muito de fantasia. Não que esse livro seja de fantasia, mas eu comecei escrevendo no meu íntimo lá, né, no computador e tal, histórias de fantasia, coisas que eu viajava na minha cabeça, assim. Agora, esse aqui, ele acabou surgindo numa época mais, assim, principalmente na época de pandemia, que foi quando eu comecei a escrever, de fato, com mais tempo, né? Tendo mais tempo, até porque não tinha como sair, aí a gente ficava bastante em casa escrevendo. Então, daí surgiu o livro Seus Olhos Brilham como Estrelas Mortas, né? Mas o Ricardo Michelizzi é essa pessoa aí, que está sempre envolvida com arte e agora com literatura, né? Nascido e criado aqui em Cambuí. Na verdade, eu nasci em São Paulo São Paulo. e com 11 anos eu vim para Cambuí. Então já fazem uns 30 aí que eu tô aqui. Eu já sou cambuiense, já me considero um mineirinho. Mineiro, Com certeza. já tá no sangue. Ah, sim, eu me considero, inclusive, quando eu vou para São Paulo, muita gente me chama de mineiro, de Minas, sabe? Essas coisas. E eu não ligo porque eu até gosto, até prefiro. Já desde 11 anos praticamente. Então, desde criança, né? Nasceu aqui praticamente Uns quase. 29, 30 anos, mais ou menos. Ricardo, vamos lá. Bora. Ó, embora a sua obra, né, seja uma obra de ficção, o romance Michelizzi, embora seja uma obra de ficção, né, você está falando no seu livro, quem é o Ricardo Michelizzi no livro e quem é o Wendel, personagem? Então, como você disse, o Wendel, ele é um personagem que eu imprimi coisas da minha vida nele, né? Eu acho que todo autor tem um pouco disso, de colocar um pouco de si no personagem. Mas esse livro em questão, ele trata muitos assuntos da minha vida pessoal. É claro que, como você disse, é uma ficção, então eu tento dar uma ideia meio que ficcional para as coisas, até fantasiosa, tem algumas partes muito de fantasia, assim. Quem lê vai entender, né? Então, assim, o Ricardo Michelizzi é essa pessoa que passou por várias situações em que o Wendel, do livro, também passou. Então, digamos assim, ele passou e até por coisas piores, né? Porque eu costumo até dizer que eu falo que, tipo assim, se eu contasse a minha história exatamente como foi, ela não seria tão atrativa a ponto de alguém querer ler, né? Tipo, nossa, que história legal. Então, com a mente de um autor, a gente consegue imprimir coisas diferentes e colocar coisas mais fantasiosas e que tenha algo para a literatura que a pessoa goste de ler, ou que tenha um gancho, um conflito, que às vezes coisas na nossa vida não tem, né? Lógico que como a gente coloca coisas assim, os conflitos pessoais e os conflitos do personagem vão ser diferentes, mas eles se entrelaçam ali. Então, acho que o Ricardo e o Wendel eles têm muita coisa em comum, principalmente nessa questão de a vivência, né? A vida imita a arte e a arte imita a vida também, nesse caso, entendeu? O seu livro também fala bastante de nostalgia. Coisa que hoje em dia a gente vê que não tem, né? Não puxa tanto assim. Mas é necessário viver aquele momento, trazer para a memória da gente coisas boas que a gente passou, coisa familiar, de amigos. O que você tem a dizer? Então, no livro eu trago muito dessa ideia do passado, ele tá sempre, inclusive até o título ele fala um pouco sobre isso, né?
de seus olhos brilham como estrelas mortas, que é a ideia de, tipo assim, de que a gente enxerga o brilho das estrelas que possivelmente já morreram, já teve seu ciclo, mas o tempo que ela leva da onde ela está brilhando até a Terra são bilhões de anos. Então pode ser que ela, nesse meio tempo, ela já tenha morrido, né? Mas o brilho dela ainda não chegou até a gente, então ela vai chegando e a gente... Inclusive, existem estrelas que já morreram que a gente vai viver muitos anos e vai ver o mesmo brilho até muito mais para frente, mas ela mesmo já não existe mais, entendeu? Então essa é a ideia de nostalgia, da saudade, de lembranças que eu trago, né? De tipo, até de coisas pessoais mesmo, assim, de coisas que a gente vive. E eu acho que a nostalgia, ela tem esse quê, assim, de atrair também o leitor, na questão de você vai ler e vai relembrar momentos, ou vai falar também que, nossa, por ter essa liberdade criativa também de falar coisas não exatamente da minha vida, mas usando a minha vida como parâmetro, de também outras pessoas lerem e falar, nossa, eu passei por isso, entendeu? Eu passei por algo parecido, ou essa pessoa está falando sobre mim também, entendeu? Não exatamente sobre a pessoa, o Ricardo ou o Wendel, no caso, mas a pessoa vê no Wendel uma história que ela também viveu. Então eu acho que a nostalgia é isso, de trazer algo do passado à tona e relembrar, porque relembrar é viver também, né? E pra gente também, às vezes, nem cometer os mesmos erros do passado. Sim, com certeza. Nesse gancho de nostalgia, hoje em dia tudo, né? Celular, internet e tal. Tocar no livro, folheá-lo, você acha também que é nostálgico? Pra Sim. mim é. Com certeza. Eu, pelo menos, prefiro assim. Eu também. Eu, quando opto... Tem muita gente que prefere, hoje em dia, lógico, ter um Kindle ali na mão e ler de forma digital, assim. Eu acho até muito difícil. Eu sou meio chato, assim. Lógico que para escrever eu escrevo no digital, mas quando você tem o livro, assim, nas mãos, é outra coisa. Eu prefiro ler com o livro, assim. O cheiro do livro, sentir, folhear, entendeu? Você uma faz coisa... assim, na escola antigamente, né? Na nossa época, assim. Antigamente? Não, tô falando. Mas você pegava o livro assim, aquele cheirinho, né? Que você folheava, fazia, e vinha aquele cheiro. Não tem coisa melhor do que você, por exemplo, aqui, você tirar o plastiquinho e depois folhear o livro, e principalmente para eu que escrevi, né? Autores, e acho que em questão todo autor deve ter esse sentimento mesmo de ver e falar, cara, eu não acredito, olha o que eu fiz, né? Olha a minha obra. É quase um filho, né? Isso aqui. Então é um negócio. É igual fotografia, né? Fotografia, hoje em dia, hoje você ver, revelar ali e tal. Mesmo o filme, né? Tipo assim, que você tá vendo, que é visual. Você tem também, antigamente, né? Agora também tá mais difícil, mas quando você alugava, você pegava a capinha ali, folhava também a sinopse e tudo mais. Então acho que é a mesma sensação. É uma sensação gostosa, de lembranças boas. Né? Com Coisas certeza. boas da vida da gente.